Bom, vamos dar continuidade, né? Eu vou resolver o último exemplo que está no livro texto e para salientar alguns pontos importantes, mas basicamente o ponto mais importante desse primeiro capítulo é decompor de forma correta as forças envolvidas e montar o sistema de equação considerando a segunda lei de Newton, ok? Bom, feito isso, aí é praticamente álgebra. O problema principal nos problemas, né, desta primeira parte é saber decompor os vetores de força, ok? E depois, consequentemente, feito isso, não vai ter muita dificuldade de montar o sistema de equação, ok? Bom, esse problema é o seguinte, eu tenho uma curva, né, uma estrada, vamos pensar assim, parte de uma estrada tem uma curva, ok? E essa curvatura é definida por um raio R, ok? Claro, não precisa ser a curva um círculo completo, mas uma parte, né, desta curva é definida por um raio R. E a pergunta é, bom, qual que é a velocidade máxima para que o objeto, né, no caso se fosse um carro, não sair, né, não ser jogado para fora da curva, certo? Bom, então eu tenho um coeficiente de atrito, em vez de ser o cinético, agora é um coeficiente de atrito estático, ok? Porque o objeto não vai se deslocar com em relação à superfície, certo? Ele vai manter preso à superfície com um coeficiente de atrito estático, certo? Diferente do que a gente usou ali atrás. Então, basicamente o problema é esse. Veja que aqui, né, esta estrada tem uma certa inclinação, ok? Bom, com essas características, ou seja, tem uma certa inclinação, e eu tenho uma massa se deslocando nesta direção, ou seja, olhando assim, então essa massa está com velocidade tangencial vindo saindo da página, ok? Ou, queria dizer, saindo na direção do espectador, né? Se fosse nesse gráfico, seria descrevendo essa órbita aqui, ok? Problema, entenderam, né? O problema é um problema clássico também. Então eu tenho a inclinação da estrada, né, do plano, eu tenho a massa e tenho as forças envolvidas. Bom, vamos começar lá. Então a gente tem a normal, ok? Sempre perpendicular ao plano. Eu tenho a força-peso com uma certa inclinação em relação ao plano, ou melhor, o plano, né? Tá com uma certa inclinação em relação à força-peso que está direcionada ao centro da Terra. Eu tenho a força de atrito, né? Nesse sentido, puxando para baixo, no sentido que não quer deslocar o objeto nesta direção. Tenho também a força centrípeta empurrando o objeto para fora da curva, ok? Veja que aqui nós escolhemos, ou foi mais conveniente, escolher o sistema cartesiano assim, x na direção do centro da curvatura do, do raio, ok? Da circunferência, e y perpendicular, certo? Por quê? Porque aqui eu posso igualar a uma força centrípeta, ok? Nesse caso, então, a gente vai relembrar alguma coisa, mas nesse caso é conveniente escrever dessa forma aqui. Agora, eu tenho que decompor os vetores força de atrito normal, só não vou decompor a força-peso, que já está na direção negativa de y, ok? Bom, feito isso, então, eu vou decompor os vetores, ok?
Bom, a decomposição vai ser mais ou menos assim. Então, voltando aqui na expressão, a normal tá, veja que faço muitos aspas, né? Veja que a inclinação desse ângulo está relacionada a todos esses outros ângulos aqui. Então a normal vai ter uma componente y aqui e uma componente x aqui. A força de atrito vai ter uma componente x aqui e uma componente y aqui, ok? E a força centrípeta vai ter uma componente só na direção negativa de x, ok? Então é mais ou menos isso que está desenhado aqui. Então eu tenho uma componente y, uma componente nx, ny, nx, uma f de atx e uma f de aty, ok? E uma força centrípeta apontando para o lado de cá. Só lembrando, né, a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Se eu quiser relacionar com a frequência angular, também posso, ok? Então, na direção x, ok, eu vou ter a componente y, ny, que é n seno de θ. Eu vou ter a componente da força de atrito, F de atrito cosseno de θ, certo? Que é esta componente aqui, FATX. Tudo isso deve ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E no caso vai ser mv quadrado sobre r, já que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Na direção y, eu vou ter para cima positivamente n cosseno de θ e para baixo negativamente vou ter menos mg menos FAT seno de θ. Ok? Então eu montei meu sistema de equação e agora basta resolvê-lo. Para resolver, o caminho correto era sempre isolar a força normal para aplicar aqui e daqui tirar algum resultado, seja ele qual for. Então é isso que a gente faz. A gente pega a equação 2 e resolve para n. Então n vai ser igual a mg dividido por cosseno de θ menos μe seno de θ. Então a gente já achou como que é a normal, certo? Vou aplicá-la aqui em 1 para obter o resultado que a gente quer. Então, bom, continuando, tive que fazer uma pausa aí, por causa de ruídos externos. Bom, eu descobri então o valor da minha normal, né, da primeira expressão. Agora eu vou jogar na segunda, né? Um jeito melhor é simplificando o n, né? Então eu tenho n seno de θ mais a força de atrito na direção y, que é μe n cosseno de θ, que é igual a mv quadrado sobre r, ok? Isolando, então eu tenho n seno de θ mais μe cosseno de θ, tudo isso é igual à força centrípeta aqui. Aí eu aplico esse n que eu já conheci e eu obtenho então mg dividido por cosseno de θ menos μe seno de θ, que multiplica seno mais μe cosseno de θ, tudo isso é igual a mv quadrado sobre r. Né? O interesse no início era descobrir a velocidade máxima, né, que esse objeto descreveria sem romper a força de atrito, ok? Então aqui no caso basta eu passar o r multiplicando e tirar a raiz do outro lado que eu vou obter a velocidade. Então a velocidade como resultado vai ser a raiz de rg, que multiplica a raiz de seno de θ mais μe cosseno de θ dividido por cosseno de θ menos μe seno de θ. Ok? Então essa é a velocidade máxima para que o bloco, né, não suba o plano inclinado ou, no caso real, para que o carro não deslize para fora da pista, ok? Não seja mandado tangencialmente para fora da pista. Né? Interessante aqui que o resultado, né, independe da massa, ok? Então, né, mais um problema nessa primeira parte aí comentado. Só para relembrar as decomposições das forças e também para mostrar algumas aplicações. Certo? Por enquanto é isso.